Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Para você que quer aprender um pouco mais de matemática, para se preparar melhor para concursos públicos, para o vestibular, para o Enem, ou mesmo para aplicar esse conhecimento no seu dia a dia, nesse canal você encontra mais de 150 aulas, elaborada com todo carinho por quem ama o que faz e conta com quase 30 anos de experiência como professor de matemática. E o melhor de tudo, totalmente gratuitas, para que você possa assistir onde e quando você quiser. Invista em você. Venha para o canal Matemática Simples e Prática. Nessa segunda aula sobre equações exponenciais, eu vou resolver um problema de vestibular um pouco mais complexo que diz o seguinte: resolva a equação exponencial 2 elevado a x mais 1 sobre 3x menos 4 décimos elevados a x sobre 2 vezes 9 décimos elevados a menos x sobre 2 igual a 1,5. Aqui eu até coloquei as opções para que você veja qual delas é a resposta para essa equação exponencial. Eu aconselho você a dar uma pausa no vídeo e resolver a questão. Caso não consiga, volte e acompanhe a resolução. Caso consiga, ótimo! Volte e veja se o caminho que você escolheu é o mesmo que eu vou escolher aqui. Olha, eu vou voltar lá nas regras de potenciação que a gente aprende no 9º ano, e tem uma delas que diz: em multiplicação de potências de mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes. Com base nessa propriedade, a gente pode perceber que isso veio da multiplicação de potências de mesma base, uma vez que eu tenho no expoente uma soma. Então eu vou fazer o caminho inverso. Ao invés de colocar nesse formato, eu vou colocar 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Aqui o 1 não aparece, o fantasminha, mas ele existe. Então, 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1 é o mesmo que 2 elevado a x mais 1. Estou só fazendo o processo inverso. E com qual objetivo? Com o objetivo de transformar essa fração em apenas um produto. Assim fica mais fácil de a gente lidar. E outro caso é o seguinte: esse 3 elevado a x que está no denominador, eu posso utilizar outra propriedade que diz o seguinte: quando o expoente de uma potência é negativo, inverte-se a base e ele fica positivo. Olha, que ele está no denominador. Eu vou inverter, vou mandá-lo para o numerador e o expoente ficou negativo. Estou fazendo também o inverso, aplicando a propriedade inversa dessa afirmação. Quando o expoente é negativo, inverte-se a base e ele fica positivo. Quando o expoente é positivo, inverte-se a base, passou para o numerador e ele fica negativo. Agora, 0,4 é o mesmo que 4 décimos elevados a x sobre 2. E 4 décimos eu posso simplificar por 2, numerador e denominador, porque quando a gente simplifica, simplifica. Então 4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5, fica 2/5. E aqui eu tenho 0,9, ou seja, 9 décimos, 9 sobre 10. Aí eu volto lá à propriedade que diz: quando o expoente é negativo, inverte-se a base e ele fica positivo. Inverti. O 10 passou para cima e o 9 para o denominador. E o que era negativo ficou positivo, ok? Agora eu tenho 2/5 elevados a x sobre 2 e 10 nonos elevados a x sobre 2. Observe que aqui o expoente é igual para essa fração e para essa fração. Então eu posso fazer um produto dessas duas frações em um expoente só. Por quê? Porque se antes ambas as frações estavam elevadas a esse expoente x sobre 2, agora também no produto ambas estão elevadas a esse expoente x sobre 2. Fazendo aí a multiplicação dos numeradores, 2 vezes 10, 20, dos denominadores, 5 vezes 9, 45. Então eu vou ter 20 sobre 45 e volto a afirmar que quando a gente simplifica, muito mais simples fica. Então 20 dividido por 5 dá 4, numerador, 45 dividido por 5 dá 9 no denominador. E ainda posso simplificar. E eu ainda posso simplificar mais ainda. Observe que 4 é um quadrado perfeito, 9 é um quadrado perfeito, ou seja, 4 veio de 2 ao quadrado,
9 veio de 3 ao quadrado. Ambos vieram de um valor ao quadrado. Então, posso pôr um expoente 2 para indicar que o 2 ao quadrado era 4, né? Olha, agora é 2 ao quadrado. O 3 ao quadrado que estava dentro do... O 3 ao quadrado que era o valor do 9, agora ficou aqui e o 2 que é expoente lá. Por que que eu fiz isso? Por que que eu usei esse artifício para simplificar esse 2 com esse? Pois quando a gente simplifica, muito mais simples fica. Matemática simples e prática. Matemática simples, simples, simples e prática. Então, agora eu cancelo esses dois aqui, ó, e vou ter 2/3 elevados a x igual a 1,5. E o que é 1,5 em termos de frações? 1,5 é o mesmo que 15 décimos. Então, eu posso também simplificar o 15 décimos. Vou dividir numerador e denominador por 5. 15 por 5 vai dar 3 e 10 por 5 vai dar 2. Olha. Então, agora eu tenho aqui 3 meios. Está ficando simples, cada vez mais. Agora, eu vou transformar tudo em produtos e eliminar essas frações, porque assim fica muito mais simples fazer as comparações, fazer a resolução. Eu tenho aqui 2 elevado a x, então vou reescrever aqui e colocar 2 elevado a x. Eu tenho aqui 3 elevado a x, mas o 3 está no denominador, então volto à propriedade de que eu posso inverter o sinal do expoente e inverter a base. O 3 estava no denominador, foi para o numerador, que observe que aqui não tem nada no denominador desse 3. Igual a quanto? Também vou transformar essa fração em um produto. 3 elevado a 1 vezes 2 elevado a menos 1. Volto à propriedade que diz, quando o expoente é negativo, inverte-se a base. Ou o inverso, quando inverte-se a base, o expoente fica negativo, porque o 2 estava no denominador e foi para o numerador. Agora, eu já posso fazer uma comparação aí com mais facilidade. Observe, 2 elevado a x vezes 2 vezes 3 elevado a menos x. E aqui, 2 elevado a 2x vezes 3 elevado a menos x. Observe que eu volto agora lá no 8º ano. Matemática é fantástica, é uma caixinha de ferramentas que você tem que ter várias ferramentas para resolver um determinado problema. Veja que eu estou voltando aqui lá na matéria do 8º ano, que a gente coloca o fator comum em evidência. O que é comum? O que está em ambos os termos aqui? O 2 elevado a x, que está em amarelo aí, né? Colocar ele aqui em evidência. O que é colocar em evidência? É colocar em um lugar onde eu possa dividir os termos todos por esse fator comum. A hora que eu divido tudo isso aqui, olha, por esse fator comum, até coloquei o 2 em branco aqui para você ver que o 2 não faz parte do fator comum, então ele sobra lá dentro do parênteses na divisão. Se eu dividir isso por isso, a única coisa que vai sobrar é o 2. E esse? Se eu dividir esse termo por esse, vai sobrar quanto? Qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. Aqui ficou menos 1, por causa do sinal, que vai ser igual a 3 elevado a 1 vezes 2 elevado a menos 1. E 2 menos 1 é 1. Agora, multiplicar por esse 1 aqui não vai alterar nada. Não influi nem contribui. Então eu levo esse 1 para o segundo membro dividido, o que também não influi nem contribui, porque dividir alguma coisa por 1 é o mesmo que não fazer nada. Então essa divisão aqui eu só fiz para constar, mas não tem sentido, não tem resultado, não altera em nada. Agora, eu tenho aqui uma igualdade que me permite deduzir qual é o valor de x. Olha, antes da igualdade eu tenho 2 elevado a x. Depois da igualdade eu tenho 2 elevado a quanto? Elevado a menos 1. Implica que o x vale quanto? Que o x vale menos 1. Se eu cancelar as bases aqui, sobra somente o x no expoente e o menos 1 no outro. Então, x igual a menos 1. Tanto é que se você quiser comprovar, olha o 3 elevado a menos x, olha o 3 elevado a 1. Se eu pego esse menos 1 e coloco aqui no lugar de x, menos vezes menos vira mais, que corresponde a esse 1. Então, comprovada a resposta, comprovado o valor de x, a alternativa correta, letra B, de bom aluno.
E hoje eu quero compartilhar com você também um pouquinho da minha alegria. Olha o presente que eu ganhei da minha filha, que está fazendo arquitetura. Teoremas matemáticos que revolucionaram o mundo. E assim a matemática revoluciona o mundo mesmo. E o mais interessante, o que eu mais gostei foi a dedicatória. Veja. Para o melhor pai e matemático que inspira e alegra minha vida. Filha, eu também te amo mais que tudo. E que bom saber que eu pude te inspirar a gostar de matemática, hein? Espero que você tenha gostado da videoaula e eu aguardo para a próxima.